O Repórter Setorial está começando. Veja os destaques desta edição. Constituição pode ser ensinada nas escolas. Suco detox é recomendado para boa saúde em 2016. Brasil já tem mais de 9 milhões de desempregados. E ainda, com o aumento do preço do combustível, cresce a procura por GNV na região. Essas e outras notícias você acompanha agora. Olá, esse é o Repórter Setorial. Projeto de lei pode colocar a Constituição Federal como disciplina de estudo em escolas. A pauta divide opiniões de legisladores e profissionais de ensino do país. Veja. Quais são os direitos e deveres de cidadania? Como funciona a nossa Constituição? As respostas para essas e outras perguntas estariam na disciplina constitucional. Um projeto de lei de autoria do senador Romário quer transformar a Constituição brasileira em matéria obrigatória nas escolas. O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, mas ainda está em discussão no Congresso. Entre os educadores, ele já é motivo de polêmica. Com experiência de mais de 20 anos de carreira no ensino público, a diretora e professora Maria Cláudia acha desnecessária uma disciplina sobre Constituição. Segundo ela, conhecimentos sobre direitos e deveres já são repassados para os alunos em sala de aula por meio do regimento interno das escolas. A Constituição brasileira já está presente no regimento das escolas. Se as pessoas respeitarem o regimento, esse conhecimento, esse conteúdo curricular que se pensa que a Constituição precisa ser ensinada, já é ensinada. Para a diretora, o que falta mesmo é mais diálogo entre governos e educadores. Muitas leis são impostas de forma autoritária, sem qualquer tipo de discussão com os professores. O que eu acho que acontece nas escolas é que a gente escuta pouco os jovens e as crianças e as famílias, né? Então, mesmo as gestões públicas, elas são extremamente autoritárias e desconsideram o que os profissionais da rede, o que as famílias e o que as crianças estão produzindo nas escolas. O CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, também vê com restrição a obrigatoriedade de uma nova disciplina na grade escolar dos alunos dos ensinos fundamental e médio. Normalmente, isso é um pouco complicado, porque a escola já tem um conjunto de disciplinas a serem dadas. E quando surgem novas disciplinas, elas nem sempre se encaixam no currículo escolar. O CENPEC é uma ONG especializada em desenvolver ações que têm o objetivo de melhorar a qualidade da educação. A escola pública é o foco da instituição, que existe desde 1987. Além de pesquisador da ONG, Antônio é escritor de vários livros na área de educação. De acordo com ele, mais do que ensinar a Constituição brasileira nas escolas, é preciso saber antes que tipo de cidadão queremos formar. A Constituição, nessa parte da formação cidadã, ela é importante, mas ela serve a esse objetivo mais geral. Então, trabalhar apenas com a Constituição é uma limitação desse objetivo mais amplo. Para falar sobre o assunto, procuramos também o advogado, professor, escritor e jurista brasileiro Ives Gandra, membro da Academia Paulista de Letras e do Instituto dos Advogados de São Paulo. O jurista aprova a ideia de ensinar na escola a Constituição brasileira para crianças e adolescentes. Conhecer os princípios de direitos e deveres é fundamental para a cidadania. Seriam princípios que poderiam ser explicitados no colégio para que as crianças compreendessem e passassem a respeitar o que é o poder constituinte, o que é uma Constituição, qual é o seu valor. Para Ives Gandra, a iniciativa ajudaria a despertar nas pessoas o conhecimento sobre direito constituinte. Há muitas expressões que são colocadas num profundo desconhecimento da nossa lei maior. Eu sei que aprendendo, e vai o quê? Despertando no aluno Direitos e deveres. Direitos e deveres. Que, aliás, num país em que a própria Constituição fala muito mais em direitos do que em deveres. Se o projeto for aprovado, a nova disciplina vai ser aplicada em todas as escolas do país. O projeto de lei que prevê o ensino da Constituição nas escolas foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e aguarda votação para ser sancionado.
Como o ensino da Constituição pode contribuir para a educação? Esse é o assunto da nossa conversa agora no Repórter Setorial. O convidado de hoje é o teólogo e especialista em educação, Gabriel Aquino. Olá, professor Gabriel, mais uma vez seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Olá, obrigado pelo convite. Tratar de um tema de suma importância para a nação brasileira como um todo. Sim, de muita importância. E o senhor é a favor ou contra o ensino da Constituição nas nossas escolas? A questão fundamental não é uma posição contra, eu sou a favor que nós devamos, enquanto educadores na formação da cidadania, estimular os nossos alunos, toda a nossa juventude, as nossas crianças, a conhecer um pouco mais a Constituição do Brasil, não somente pelos seus direitos, mas também pelas suas obrigações e aquilo que nos traz um pouco mais de conceito de cidadania. Então, essa ausência da Constituição Federal na vida dos nossos alunos, na sua formação, tem permitido, eu creio até que esse aumento muito grande da corrupção, essa violência desenfreada contra os direitos da pessoa, né? Os direitos das instituições, porque as pessoas criam normas paralelas à Constituição e ferem o princípio que eu chamo de hierarquia das leis, né? Muito conhecido. Então, é necessário ensinar, porém eu entendo que temos que fazer de maneira diferente. E de que maneira seria essa maneira diferente? Porque alguns profissionais da área de educação acreditam que já está sendo ensinada a Constituição nas escolas. Você acredita que está sendo de fato ensinado, professor? Falo que diretamente não. Nós chamamos dessa transversalidade da educação no processo da formação do aluno. Então, você tem elementos da Constituição, dentro de algumas disciplinas de formação de humanas, que trazem conceitos, não a Constituição em si. Eu creio que é possível fazer, aí eu falo, um meio de campo entre trazer os elementos da Constituição de maneira clara, né, explícita, sendo transversal às disciplinas que dizem respeito à formação do nosso aluno. Por exemplo, você trabalhar a história do Brasil, né, é importante você resgatar como essa Constituição foi desenvolvida na história e que benefícios as mudanças constantes na Constituição Federal trouxeram para o nosso povo, trouxeram para o cidadão. Então é necessário repensar a transversalidade dos conceitos explicitamente, não de forma implícita só. E de que maneira, professor, o conhecimento da Constituição pode contribuir para uma sociedade melhor? Eu creio que, de uma forma assim, se nós conscientizarmos a nação, o povo brasileiro em especial, e todo esse processo da formação do cidadão, nós teremos um Brasil melhor, porque a consciência do direito e do dever nos ajuda a formarmos o conceito de cidadania. Então, tem faltado isso nas escolas. Eu sou de uma geração da década de 70, 80, onde nós tínhamos o OSPB, o EPB, que eram disciplinas no período de ditadura, né? A Organização de Estudos dos Problemas Brasileiros. Então, você tratava desses assuntos, eram discutidos em salas de aula. Você cria o senso crítico. Infelizmente, nós não temos mais disciplinas que formem a criticidade do nosso aluno. Consequentemente, ele será um cidadão movido, né? Eu falo que o grande movimento que existe no Brasil são movimentos de massas. São movimentos onde a pessoa não chega a pensar, ela só reage, mas ela não pensa, não medita e não tem essa capacidade de criticidade ou discutir os principais problemas da nação brasileira. E o conhecimento da Constituição nos dá essa base. É nisso que eu creio, que nós precisamos resgatar dentro da formação dos nossos alunos em todos os níveis, né? Essa consciência de cidadania, mas conhecer a sua condição, o que nós temos de direito, quais são os nossos deveres, no que ela pode contribuir por uma melhora da condição da nossa nação. A nossa Constituição, eu creio que não precisa de mudanças, nós precisamos apenas aplicá-la no nosso dia a dia. Muito bem, o especialista Gabriel Aquino permanece aqui na nossa bancada e volta logo mais para analisar um novo assunto. A pauta agora é inflação. O aumento no preço da gasolina faz motoristas adaptarem veículos para o uso do GNV, gás natural veicular. A procura para a conversão dos automóveis triplicou em um ano. Gastar menos combustível e rodar mais. Esse é o desafio para escapar da inflação de pelo menos 10%.
Com a alta nas bombas, muitos tentam economizar com o gás natural. A conversão de veículos para o GNV cresceu 300% no Vale do Paraíba. Os dados são da Companhia de Gás de São Paulo. Entre janeiro e novembro de 2015, 93 motoristas adotaram o kit GNV no carro. A procura surpreendeu convertedores em São José dos Campos. A demanda triplicou nos últimos meses. Na região, os usuários encontram 28 postos para abastecer com gás. Em média, os kits de conversão saem por R$ 3.900. O retorno do investimento é de menos um ano para veículos que rodam acima de 2.900 quilômetros por mês. Há opções de tanque entre 7 e 25 metros cúbicos. O GNV pode render o dobro do etanol e 4 quilômetros a mais do que a gasolina. Aqui na região, o metro cúbico de GNV custa entre R$ 1,89 e R$ 2,10. Agora vamos falar de direito do consumidor. Escolas cobram em dobro o documento de transferência de alunos. Vamos ao comentário do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, em tempos de vacas magras, as escolas também estão fazendo de tudo para arrecadar mais um pouco. E estão cobrando, algumas delas, para emitir documentos que são requeridos pelos alunos, inclusive na hora da transferência. Isso não é possível ser feito, ou pelo menos não é legal. O Tribunal Regional Federal de São Paulo acaba de decidir nesse sentido, numa demanda em que um estudante universitário estava fazendo esse requerimento de documentos para fazer a transferência e lhe foi cobrada uma taxa. A fundamentação da decisão está baseada na resolução número 389 do Conselho de Educação, indicando que tais cobranças são em duplicidade, porque esse preço já está embutido na mensalidade que o aluno paga. Portanto, essa cobrança é ilegal. Se você se vir diante dessa situação, recorra ao PROCON, vá ao juizado, mas não pague, desencoraje esse tipo de atitude. A seguir você vai ver. Suco Detox pode ajudar quem abusou das comidas nas festas de fim de ano. Confira a receita depois do intervalo. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.